Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui neste canal. E hoje nós estamos no dia 3 da nossa jornada de 40 dias, onde nós estamos estudando o devocional Plenitude da Camila Vieira. Então, se você, amiga, está comigo aqui desde o primeiro dia, eu quero te parabenizar por ter decidido viver esta jornada. E eu quero já pedir para você, coloca aqui nos comentários o quanto que Deus já tem feito na tua vida através desta jornada. Laura, mas foram só 2 dias. Sim, mas eu acredito de verdade que nesses 2 dias o Senhor já falou com você, já trabalhou em você alguma coisa que precisava ser mudada. E se você, minha amiga, este é o primeiro vídeo que está aparecendo para você, eu quero te convidar a fazer parte desta jornada. Vem estar conosco durante esses 40 dias. Volta depois lá, assiste o dia 1, o dia 2 e permaneça aqui nesta jornada. Eu acredito verdadeiramente que Deus tem uma palavra para o seu coração. Amém? E também já quero te convidar, se você, por acaso, é nova aqui e ainda não é inscrita aqui no canal, quero te convidar a se inscrever aqui no canal. E também, minha amiga, já aproveita, curte esse vídeo, porque quando você curte esse vídeo, você comunica ao YouTube que esse vídeo é bom e assim ele entrega esse vídeo para mais pessoas. E também quero te convidar a fazer o quê? Laura, quanta coisa, mas são coisas importantes. Porque quando você faz cada um desses comandos que eu peço para você gentilmente, você se torna uma semeadora dessa palavra. Você compartilha, você multiplica essa palavra, você faz com que essa palavra chegue para mais pessoas. Então, se Deus tem falado com você, se você está animada, decidida a viver essa jornada de 40 dias, eu quero te convidar, quero te desafiar a convidar pelo menos 3, não, 5 pessoas, pelo menos 5 pessoas que você conhece, para estar com você nesta jornada. Compartilhe esse vídeo com elas. Compartilhe no seu grupo do WhatsApp, da igreja, no grupo da família, nos teus stories, enfim, compartilhe, convide as pessoas para estar aqui com você. Fale, olha, eu estou vivendo uma jornada de devocional diário, onde Deus tem falado comigo para realmente vivermos uma vida de plenitude. E eu senti de convidar você para estar comigo nesta jornada. Fazendo isso, você faz com que esta palavra chegue às pessoas que eu ainda não conheço, às pessoas que ainda não me conhecem, que ainda não têm acesso a esse canal. Você vai ser a pessoa que vai impulsionar esta palavra. Então, que você possa ser um canal também de bênção, de transformação na vida de outras pessoas. Se tudo isso tem feito sentido para você, não fique só em você. Lembra, não pode parar em você. Precisa continuar. Então, não seja egoísta, mas se está falando com você, se Deus está trabalhando em você, compartilhe, multiplique, leve esta palavra para outras pessoas. Amém? Nosso dia de hoje, o dia 3, traz como título: Deixe doer e viva o processo. Ai, 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 Laura, meu Deus, deixar doer, eu não aguento mais sentir dor, estou sofrendo tanto, tenho tantos desafios. Mas não é essa a dor, minha amiga, não é a dor de viver presa nos mesmos problemas, nos mesmos desafios. É a dor de viver a transformação. A lagarta, para ela se tornar uma borboleta, ela precisou enfrentar a dor do casulo, a dor de uma sensação de morte, aonde talvez ela se questionou dentro daquele casulo.
será esse o meu fim? Será que fui condenada a morrer aqui presa dentro deste casulo? É essa a dor. Ela enfrentou a dor do casulo para depois se tornar uma linda borboleta. Antes ela tinha a dor de ser uma lagarta, de viver rastejando, sem poder voar, sem poder visitar várias flores, sem poder ser livre. Ela enfrentava uma dor. E ela tinha uma escolha de continuar vivendo aquela dor, reclamando daquela dor e dizendo: eu não quero enfrentar o casulo, eu não quero, eu me recuso a passar por dentro de um casulo, imagina, eu vou morrer neste lugar. Ela tinha essa opção, só que ela continuaria vivendo a dor de ser uma lagarta, de ter uma limitação, de não poder ser livre. Mas ela decidiu passar pelo casulo. E o resultado foi se tornar uma linda borboleta, com liberdade, para alcançar voos extraordinários. Então nós temos a escolha. Então essa dor que diz aqui é a dor do processo, é a dor da transformação, é a dor necessária para viver uma vida de plenitude. Não é a dor que você vive hoje, a dor de uma vida sem resultados, uma dor de escassez, uma dor de limitações. Mas é a dor realmente da cura, da libertação, de viver a vida que Deus te fez para viver. Amém? Vamos orar para iniciar esse dia? Não tem como nós iniciarmos sem antes entregar este momento ao Senhor. Então, onde você estiver, eu quero te convidar a fechar os teus olhos, abaixar a sua cabeça e falar com o Senhor. Senhor Jesus, nós estamos, ó Pai, na Tua presença, Senhor, mais uma vez. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Paizinho, por esta oportunidade de estarmos aqui reunidas, aprendendo um pouco mais da Tua palavra. Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor é tão bom, o Senhor é tão misericordioso e todos os dias o Senhor nos encontra. Todos os dias o Senhor nos dá uma oportunidade de sermos diferentes, de melhorarmos, de parecermos cada dia mais com o Senhor. Pai, eu quero te pedir que o Senhor venha alcançar o lar de cada uma dessas mulheres que aqui estão, dando graça, sabedoria e entendimento da tua palavra. Pai, que o Senhor venha a todas as manhãs renovar as forças delas, para que elas não venham desistir no meio do caminho, mas que elas venham permanecer firmes até o fim desta jornada. Senhor, esteja conosco, Pai. Nos dá entendimento, Senhor, do que é que o Senhor deseja falar hoje aos nossos corações. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Amém? Então eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia hoje no livro de Atos, capítulo 9. Aqui no texto ela colocou do 10 ao 16, mas eu vou ler com você desde o versículo 1 até o versículo 16. Por quê? Para nós entendermos o contexto deste versículo. Atos, capítulo 9, versículo 1 em diante, diz assim: Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigindo-se ao sumo sacerdote. Então, Saulo, que depois se transformou em Paulo, ele era um perseguidor dos cristãos. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, da maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudessem levá-los preso para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? Ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade.
Alguém lhe dirá o que deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ou seja, ficaram mudos. Ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e abriu os olhos e não conseguia enxergar nada. Os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu e nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão, dizendo: Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Paulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhes a mão para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muitas coisas a respeito deste homem e todo o mal que ele tem feito aos seus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização do chefe dos sacerdotes para prender todos que invocavam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante gentios e reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Uau! Então aqui é a história que fala da conversão de Paulo, onde o Senhor Jesus encontra Paulo. Olha para ele e decide por um chega, um basta naquela vida que Paulo levava. Era uma vida onde ele perseguia os cristãos, estava distante de Cristo. E ali o Senhor tem um encontro com ele, traz uma forte luz e essa luz cega Paulo, né? Saulo, né? Antes de ser tornado em Paulo, cega ele e ele tem um encontro com o Senhor, onde o Senhor diz para ele realmente que o Senhor quer usar ele. Então Ananias é usado pelo Senhor para falar com Paulo. Então ali Paulo, ele se arrepende, vai ler depois aqui, né, no versículo 17 diz: Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde vinha, enviou-me para você, para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caíam dos seus olhos e Saulo passou a ver novamente. Levantou-se e foi batizado. E depois de comer, recuperou-se as forças. Então, Saulo ficou durante 3 dias sem enxergar, sem comer nada, vivendo um processo de cura. E ali, depois desses 3 dias, o Senhor veio até ele, trazendo um profeta e falando para ele o porquê que ele havia passado por aquilo, porque o Senhor o havia escolhido ele, para ele levar a palavra do Senhor. E nós vamos ver o quanto, né, Saulo, que depois foi transformado em Paulo, foi usado pelo Senhor. Existem várias cartas de Paulo a muitas igrejas. Então, Paulo foi muito usado pelo Senhor. Ele realmente viveu um processo de transformação na vida dele. No texto bíblico apresentado anteriormente, vemos o agir de Deus na vida de Saulo, levando a um lugar de profunda dor, insegurança e medo, para que ele pudesse ser apresentado à sua nova versão. Então, Paulo precisou passar pelaquela dor, pelaquele desafio, pelaquele medo, pelaquela perda da visão, para que o Senhor ajustasse ele, para que ele realmente percebesse para o que ele foi chamado, quem de verdade ele era, para que ele tivesse encontro com essa nova versão, a versão escolhida por Deus para mudar o cristianismo no mundo, para transformar-se em Paulo. Saulo passou por um processo. Ele teve que ser literalmente jogado no chão por Jesus. Teve que perder sua visão, perdendo assim seu controle e sua tão conhecida força
e coragem para perseguir os cristãos. Então o Senhor tirou dele a visão, porque assim ele ficou totalmente dependente. Imagina, ele não conseguia enxergar nada. Uma pessoa que não consegue enxergar, ela fica à mercê. Ela precisa de alguém para guiá-la, para direcioná-la. Então Paulo ficou totalmente vulnerável, totalmente dependente das pessoas. Então ali ele realmente viveu esse processo. O Senhor tocou nele para que ele vivesse esse processo. Como não enxergava mais, precisou ser conduzido pelas mãos de outras pessoas, da mais profunda dependência, e passou 3 dias sem ver, sem comer e sem beber. Tudo isso até que Deus mandou o seu servo Ananias para mostrar o poder de Jesus para Saulo, para que escamas saíssem dos seus olhos e ele voltasse a ver, e para que fosse cheio do Espírito Santo de Deus. Ou seja, ele precisou enfrentar esse processo, e não é diferente conosco. Existem momentos na nossa vida que o Senhor permite certos desafios. Lembra como eu falei no primeiro dia? O Senhor permite lutas na nossa vida, mas essas lutas elas servem unicamente para forjar o nosso caráter, para nos colocar mais próximos daquela versão que o Senhor nos fez para viver, para nos aproximarmos das promessas do Senhor. Não para vivermos na luta, vivermos na dificuldade. A dor, ela faz parte do processo. Então, se nós estamos passando por lutas, precisamos entender a luta que estamos passando. Nós nos colocamos nessa luta por conta de coisas que deveríamos estar fazendo e não estamos fazendo, por conta da nossa irresponsabilidade, por conta da nossa teimosia, ou estamos passando por algum desafio ao qual o Senhor permitiu na nossa vida para que fôssemos forjados em nosso caráter, que foi o que aconteceu com Paulo. Já entendemos que a mentira entrou na nossa vida por meio de uma estratégia, certo? Para fugirmos da dor da rejeição, da crítica e da humilhação. Ela adormeceu a nossa consciência sobre quem estamos sendo. Lembra que eu falei ontem? A mentira, ela nos cega. E muitas vezes as pessoas contam tantas mentiras que aquilo se torna para elas a verdade. Elas esquecem, ou seja, do que é realmente verdadeiro. Contam tantas mentiras que já estão acostumadas com isso. Então a mentira acaba nos tornando insensíveis aos nossos erros e maus caminhos, além de nos roubar a possibilidade do arrependimento e da mudança. E agora que entendeu os prejuízos e decidiu caminhar aliançado com a verdade, eu preciso te dizer algo. Ou seja, lá ontem, no devocional de ontem, você decidiu se arrepender das mentiras, você confessou as mentiras que você vinha contando, ok? E você decidiu viver no caminho da verdade, porque Cristo é a verdade. Quem anda na verdade não compactua com a mentira. Então agora o que acontece? Assim como foi doloroso o processo de Saulo para se tornar em Paulo, o processo de resgate da sua verdadeira identidade, aquela dada por Deus para a sua vida, e o alinhamento dos seus velhos comportamentos aos novos hábitos de quem você decide manifestar a glória de Deus na terra, eu preciso te dizer que vai doer. Vai doer, porque não tem como passar pelo processo sem sentir a dor do processo. Você não vai ver ninguém dizendo que está passando por um processo de transformação que não está sentindo dor, que não está sentindo desconforto. Então, todo processo de transformação, ele gera dor, ele gera desconforto, certo? Vai doer. Por que vai doer? Vai doer porque vai se deparar com uma versão sua que sempre fez questão de ficar escondida. Você vai começar a ver que existe falha dentro de você. Você vai começar a ver que existe orgulho que precisa ser tratado. Você vai começar a ver que você precisa mudar comportamentos na sua vida.
Você vai começar a ver que você tinha vivido um personagem até aqui, certo? E você vai começar a perceber que existiam comportamentos em você que não combinavam com quem você é. E você precisa começar a mudar. E isso dói, isso é desconfortável. Olhar nos olhos de quem feriu ou machucou, admitir com verdade seus erros e pedir perdão, dói. Então, nesta jornada, nós vamos começar a ter clareza dos nossos erros. Clareza do porquê estamos vivendo a vida que estamos vivendo. Porque carregamos dores, feridas. E talvez vamos precisar perdoar pessoas. Pedir perdão para algumas pessoas. E perdoar, muitas das vezes, é dolorido. Pedir perdão é desconfortável. Reconhecer que errou é desconfortável. Então saiba, sim, vai doer. Faz parte do processo. Mas essa dor, ela liberta. Essa dor cura. Essa dor transforma o seu caráter. Ela quebra maldições, restaura suas emoções. Então essa dor, eu falo que é uma dor da lapidação. É como se o Senhor estivesse pegando um diamante bruto, cheio de imperfeições, e o Senhor começasse a nos lapidar. É desconfortável, a lapidação ela é desconfortável, o polimento ele é desconfortável, mas ao final nasce um diamante lindo, sabe aquele diamante bruto, ele se torna numa joia rara, preciosa, brilhosa. Então dói, mas no final ele realmente traz restauração. Ele faz sarar as feridas da alma e principalmente permite que você se enxergue com verdade, coragem e humildade. Por fim, essa dor serve para restituir a sua verdadeira identidade. Essa dor, por mais desconfortável que seja, ela serve para restituir a nossa identidade. Você vai perceber que durante esse processo de lapidação, durante esse processo realmente de tratamento, a nossa mente ela vai tentar o tempo todo nos sabotar. A nossa mente é o nosso maior inimigo. Por quê? Porque o nosso cérebro sempre vai tentar fugir da dor. Nosso cérebro ele está o tempo todo evitando a dor, ele não quer sentir dor. Então ele vai estar o tempo todo fazendo com que você queira desistir do processo. Ele vai estar o tempo todo querendo te manipular. Então a nossa mente é o nosso maior campo de batalha e ela precisa ser o tempo todo transformada, rendida diante do Senhor. Nós precisamos entregar diante do Senhor a nossa mente, os nossos pensamentos, quebrantar realmente, render a nossa mente diante do Senhor. Pedir para que o Senhor renove a nossa mente, para que o Senhor blinde a nossa mente, para que o Senhor guarde os nossos pensamentos, transforme os nossos pensamentos, porque o tempo todo a nossa mente vai tentar nos sabotar, o tempo todo. Então, por mais dolorido que seja, eu quero te dizer, não fuja da dor, não fuja do constrangimento, não fuja do desprazer. Vai doer, vai ser desconfortável, mas é uma dor necessária. Se for preciso se humilhar, humilhe-se, deixe doer. Viva o processo de ser transformada todos os dias pela verdade que é Jesus. A verdade, ela nos liberta. Deixe a palavra de Deus encher o seu coração e produzir fé, esperança e amor. E à medida que aprende a alimentar a sua alma e fortalecer o seu espírito no Pai, você tira da sua vida tudo aquilo que não combina com você e se torna mais parecido com aquele que o criou e nos mandou sermos imitadores dele.
Então, cada vez mais que nos rendemos ao processo de transformação, processo de cura, de restauração, mais parecidos nos tornamos com Cristo. Mas o Senhor forma em nós um caráter aprovado. E então ficamos cada vez mais, próximos de Cristo, cada vez mais parecidos com Ele, sendo realmente imitadores de Cristo. Eu quero te dizer, minha amiga, o processo ele é desconfortável. O processo ele dói. Viver um processo, e aqui no nosso Trazendo a Consciência, lembra? Sempre ao final de cada devocional nós temos o nosso Trazendo a Consciência, onde existe uma tarefa para que você faça, para que realmente você traga à consciência o que precisa ser mudado. Então aqui hoje no Trazendo a Consciência diz: viver um processo é se mover todos os dias de maneira intencional, com um conjunto de ações que vão levar você aos seus objetivos de transformação pessoal e novos resultados em todas as áreas da sua vida, principalmente nas áreas que mais precisa de mudança. Isso é um processo. Então, viver um processo não é acordar todos os dias e deixar a vida acontecer. Viver um processo é se tornar intencional em cada ação do seu dia. É ser intencional nas tuas decisões, é ser intencional nas tuas ações, é ter clareza do porquê você está tomando aquela decisão. É ter clareza do porquê você está agindo da maneira que você está agindo. É olhar e entender. Eu decido todos os dias acordar e a primeira coisa que eu vou fazer quando eu acordar é orar. E por que eu estou orando? Porque eu quero ser intencional e entregar o meu dia para o Senhor. Por quê? Porque eu preciso entregar o meu dia para Ele, para que durante o meu dia a minha mente seja blindada, para que eu vença as tentações de querer desanimar. Então, eu sei o porquê que eu estou fazendo o que eu estou fazendo. Eu preciso que as minhas ações elas sejam intencionais. Então, viver um processo é viver diariamente por ações intencionais. Eu preciso ser intencional nas minhas ações. E não viver à mercê, deixando a vida te levar. Sabe? Vivendo sem se planejar, vivendo sem saber o que você vai fazer e o porquê que você vai fazer aquilo que você vai fazer. Então, viver um processo é saber por que você faz o que você faz. Então, ela diz aqui, ó. Peço que relacione abaixo 5 decisões. Então, Laura, não tenho devocional. Pega seu caderno. Coloca lá, dia 3. E você vai colocar 5 decisões que você vai tomar a partir de hoje, que vão gerar grandes e pequenas mudanças em sua vida. Essas escolhas e comportamentos diários que vão mudar todas as áreas da sua vida, mas principalmente aquela que hoje causa mais preocupação e sofrimento para você. Então você vai olhar de todas as áreas da sua vida. Quais são aquelas que mais te causam dor, constrangimento, aquelas que te travam mais? Se for o relacionamento, quais são as 5 decisões que você precisa tomar no teu pilar do relacionamento? Talvez seja, eu decido tirar uma vez por semana um momento em casal, onde nós vamos fazer um jantar juntos, especial, e ali nós vamos falar sobre os nossos objetivos. Eu decido me conectar mais com o meu marido e conversar com ele sem celular, olhando nos olhos dele. Eu decido perguntar para o meu marido o que é que eu preciso mudar, quais são os meus comportamentos que deixam ele triste, o que é que eu faço que deixa ele feliz. São decisões. O que mais me dói hoje é o meu pilar financeiro. Quais são as decisões que você vive para começar a viver o processo? Eu decido começar a fazer um planejamento financeiro.
Eu não tenho planejamento financeiro, eu decido começar a fazer um planejamento financeiro, eu decido começar a anotar todos os gastos para ver onde é que eu estou gastando mais e começar a economizar e parar de comprar coisas que são desnecessárias. Toda vez que eu for comprar algo, eu vou me perguntar se eu realmente preciso daquilo, por que eu estou comprando aquilo. Eu preciso melhorar, o meu desafio é o meu espiritual. Quais são as decisões que você precisa tomar no teu espiritual? São 5 decisões, não são 5 decisões grandiosas, mas são 5 decisões que vão mudar totalmente a sua vida. Sejam grandes ou pequenas mudanças, mas você já vai começar a ver a mudança na sua vida, certo? E aí você vai colocar, você precisa ser intencional nas decisões que você vai tomar. Seja realmente intencional e você vai listar aqui essas decisões. Para você que tem o devocional, aqui no final a Camila traz um QR Code, aonde você vai para um vídeo, aonde ela traz uma explicação mais profunda ainda do que é viver o processo. Então, se você tem o devocional, você vai apontar aqui a tua câmera do teu celular para esse QR Code e você vai assistir esse vídeo. Ele tem mais ou menos 43 minutos, 45, alguma coisa assim, tá? E ela vai aqui se aprofundar ainda mais sobre a consciência do que é realmente viver um processo de transformação. Feito isso, você vai assistir e você vai colocar essas decisões para viver esse processo. Laura, eu não tenho devocional, como que eu vou acessar o QR Code? Eu vou deixar, tá, o link desse vídeo na descrição aqui do nosso devocional de hoje, tá? Então você vai clicar aqui na descrição do vídeo e na descrição vai ter o link para você ir para esse vídeo da Camila, ok? Você vai assistir o vídeo e tomar as suas decisões, para que realmente você comece a viver um processo de transformação. Amém? E para nós finalizarmos o dia de hoje, vamos ler a nossa oração. Então, eu quero te convidar, se você tem o devocional, você acompanhar junto essa oração, fazer essa oração com o Senhor. Se você não tem, feche os teus olhos e ouça essa oração e confirme esta oração. Receba ela como sendo também a tua oração hoje para Deus. A nossa oração de hoje diz assim: Meu Pai e meu Senhor, eu hoje quero só te agradecer. Te agradecer pela oportunidade que tu me dás de todos os dias me arrepender e mudar, apesar dos meus erros, apesar do meu passado, das minhas escolhas erradas, dos meus pecados e transgressões. Gratidão, Pai, pelo teu amor, pelo teu perdão e pela tua misericórdia, que se renova na minha vida todas as manhãs. Eu decido viver todos os dias o processo de transformação que eu preciso viver para me tornar a pessoa que tu planejaste para mim. Peço-te que me sustentes com fé e com amor nos dias mais difíceis e que blindes a minha mente e os meus pensamentos, para que nada em mim me roube da vida que eu decido hoje viver em ti. Amém? Então, ao final desse devocional, quero te convidar, vá para o teu lugar secreto, fale com o Senhor, entregue a Ele, que Ele te traga clareza de quais são as áreas da sua vida que você precisa viver um processo de mudança e você vem fugindo desse processo de mudança e que você hoje precisa tomar decisões para começar a viver essa mudança. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Te espero aqui amanhã para mais um devocional. Fique com Deus.